ao nosso encontro semanal. Os assuntos de hoje são a suspensão dos radares móveis nas rodovias federais e as placas Mercosul. Para conversar sobre isso, nós estamos recebendo o sargento da reserva da Polícia Rodoviária Estadual e integrante da ONG Nilva Cabral, Antônio Roque Buller. Bem-vindo, sargento. Estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Lembrando que nós temos o apoio da Fração Odontologia, Pizzaria Bela Gula e Jornal Correio Livre. Sargento, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo no nosso programa. Estamos ao vivo, como eu lhe disse, né? Vamos começar a falar sobre a suspensão do uso de radares móveis, né? O presidente Jair Bolsonaro suspendeu o uso de radares móveis em rodovias federais. Vamos deixar isso bem claro. É somente nas rodovias federais, portanto, na nossa região, na 470. A 324 ERS permanece com o uso de radares móveis. A decisão consta em despacho presidencial publicado na edição do dia 15 de agosto do Diário Oficial da União. O texto determina que a Polícia Rodoviária Federal suspenda o uso de equipamentos medidores de velocidade estáticos, móveis e portáteis, até que o Ministério da Infraestrutura conclua a reavaliação da regulamentação dos procedimentos de fiscalização eletrônica de velocidade em vias públicas. Quer dizer, a suspensão é uma coisa temporária, né, sargento? Boa noite, Sônia. Boa noite, o amigo telespectador. Quando a gente fala em velocidade, para o leigo ter conhecimento, né? Então nós temos que começar assim para as pessoas entenderem, estão falando como funcionam as rodovias no país, né? A questão assim, a frota do veículo no país, como é que é o transporte do veículo do país, para nós chegar na velocidade, para as pessoas entender o porquê da velocidade, o porquê que o radar é tão importante para a segurança das pessoas. Até nós chegarmos no limite da velocidade, né? Isso. Então, veja bem, Sônia, num país onde só 12% das rodovias federais são pavimentadas, né? E desses 12%, 97% dessas rodovias são de pista simples. Uhum. Então, assim, ela vai exigir muito... É preciso andar devagar. Devagar. E aí você, nessa mesma estrada, onde tem uma frota de 1,9 milhões de caminhões de empresas, né? 554 mil caminhões autônomos de pessoas que trabalham fazendo transporte e mais 23 mil caminhões de cooperativa. Né? Eu não estou dando uma frota assim, somando veículos leves, de 100 milhões de veículos. Então, é muito veículos para pouca estrada. E para velocidade acima do permitido, né? Nós precisamos lembrar que os radares fixos, eles permanecem em vigor. Então, os limites de velocidade definidos ou fiscalizados, melhor, por radares fixos, continuam vigorando nas rodovias federais e estaduais, naturalmente, porque a gerência das rodovias estaduais cabe ao Estado, né, sargento? Por isso que a determinação é somente para as rodovias federais, né? Com certeza. Analisando a nossa região, hoje nós temos a BR-470, que foi federalizada, né, que antes nós tínhamos a RS 470 e nós temos a ERS 324. Em Nova Prata, por exemplo, nós temos as duas, né? Termina uma, já começa a outra. Embora nos últimos anos elas tenham recebido investimentos na pavimentação asfáltica, né? Como é que o senhor considera essas estradas? Olha, eu vejo assim, ó, eu fui para a Polícia Rodoviária em 1994. Então, assim, eu não tinha, assim, não sabia como funcionava uma rodovia, porque eu trabalhava no policiamento urbano, na Polícia Militar, incluí na Brigada Militar em 1980, e cheguei aqui a trabalhar nessa região em 81, trabalhei até 94. Então, eu não tinha noção como funcionava uma rodovia. Quando eu fui trabalhar
na rodovia, e eu trabalhei 18 anos na BR, a antiga RST 470, hoje BR 470, então eu tive a noção como funciona uma estrada, o perigo iminente para a sociedade. Hoje, essas rodovias, por bem da verdade, elas não oferecem segurança para as pessoas, né? Por quê? Aí eu volto que falo, o nosso transporte, 60% é o transporte rodoviário. Então, uma grande concentração de veículos pesados em cima da estrada. Uma estrada sinuosa, tem bastante curva, né? É uma região de serra, tem aclives e declives, descida e subida. Então, assim, ó, ela vai exigir bastante do veículo, né? Vai exigir bastante do motorista e ela vai estar cheia com carros grandes, carros pesados. Infelizmente, o motorista, ele dirige mal, ele é mal educado, essa é a grande verdade. As pessoas dirigem mal, as pessoas não têm, assim, não respeitam as leis. Ninguém gosta de ser multado, eu não quero ser multado. Se você fala assim, por que da retirada do radar? Eu vejo assim, tem pessoas hoje que estão felizes da retirada do radar, mas amanhã essas pessoas poderão estar chorando a perda dos seus familiares chorando a perda dessa pessoa. Porque o radar é essencial, é o instrumento que vai fazer com que o motorista reduza a velocidade, com que ele, através da penalidade no bolso dele, ele vai andar devagar. E andando devagar, ele vai ter mais segurança, e se acontecer o acidente, é uma probabilidade, quanto menor a velocidade, mais chance de você sair vivo. Quer dizer, infelizmente, o motorista brasileiro, ele só sente quando toca o bolso, né? Que é através das multas. O senhor atribui a imprudência dos motoristas a maior causa de acidentes? Olha, segundo dados da ONU, através do Departamento de Saúde, OMS, 90% dos acidentes de trânsito no mundo vem em decorrência da velocidade. Em cima dos acidentes de trânsito que eu atendi, é claro que é imprudência. Porque se você sabe que tem uma estrada que tem bastante curva, vai devagar. Se você sabe que tem uma estrada que está com uma grande concentração de caminhões, veículos pesados, vá devagar e não faça ultrapassagem, porque essa estrada não tem condições, tecnicamente, de dar segurança para você fazer a ultrapassagem. Então, mantenha uma distância de segmento e ande devagar. Isso não acontece, o motorista não faz isso aí. E também, por mais que endureçam as regras, sempre se dá um jeito de seguir o caminho da forma que melhor lhe convier, né? A resolução do COTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, que trata de fiscalização eletrônica, prevê 4 tipos de radares: fixos, estáticos, móveis e portáteis. Pelo despacho presidencial, apenas os fixos permanecem em vigor. Qual é a diferença entre os radares estáticos e móveis e portáteis, sargento? O radar portátil, você vai aplicar ele assim, eu vejo assim, eu não vou falar aqui como a Polícia Rodoviária Federal trabalha, porque eu nunca não sei. É só a definição da diferença de radares. O radar, esse portátil, nós observávamos locais de mais acidentes de trânsito, né? E lá nós instalávamos o radar para poder coibir a velocidade. Ou a gente, mais ou menos, a gente fazia um estudo da rodovia onde haveria mais probabilidade que um acidente viesse a acontecer e lá nós colocávamos. E o outro, eles são botados em pontos fixos, né, que ali aconteceu muito acidente, é feito um estudo técnico e realmente coloca para se reduzir a velocidade. Na nossa região aqui, se nós formos analisar de Veranópolis, por exemplo, a Casca, nós temos poucos radares, né? Fixos. Não... Tem poucos, realmente tem poucos. Mas, por exemplo, assim, ó, você pega o motorista malandro, né? Ele vai reduzir a velocidade aonde ele sabe que tem o radar e logo após que ele passa o radar, ele vai aumentar a velocidade. Eu atendi um acidente de trânsito com morte, eu não me lembro que época foi, e se eu não me engano a pessoa que morreu aqui era aqui de Nova Prata até. Ele era um jogador de futebol, depois ele trabalhou com caminhão para uma transportadora. Ele morreu inocentemente. O motorista lá, ele quando passou o radar fixo, né? Ele aumentou a velocidade e fez uma ultrapassagem na contramão de direção, vindo colidir frontalmente contra esse outro caminhão que matou essa pessoa, se não me engano, era de Nova Prata. Matou o cara assim, de uma forma covarde. Então, as pessoas são mal educadas, as pessoas não têm atenção no trânsito. Eu estava esse dia assistindo um programa pela Sky,
onde estava um piloto brasileiro andando numa autoestrada italiana. E lá nessa autoestrada não tem limite de velocidade. Sim. Então ele estava andando com o carro a 200 km por hora. Aí a temperatura mudou, ele reduziu, baixou uma placa na autoestrada, reduziu a velocidade para 100 km por hora. E ninguém passou na frente dele. Todo mundo continuou andando a 100. Dali um tempo, começou a chover, baixou uma velocidade para 60 km por hora e ninguém passou na frente dele. Todo mundo respeitou. O problema aqui, infelizmente, é que as pessoas, me desculpe, mas as pessoas não respeitam a lei. Quer dizer, essa é a grande com verdade. pardais, sem pardais, com redutores de velocidade ou sem, as pessoas continuam não respeitando as leis de trânsito, né? Essa que é a grande verdade. E o que o senhor analisa, como eu lhe disse, eu falei no começo, o senhor faz parte da ONG Nilva Cabral, né? O senhor aposta na educação para reverter esse quadro, já que a punição não resolveu muita coisa, né? O senhor aposta na educação para isso? Com certeza. Como dizia, vou falar aqui de um político, saudoso Brizola, a educação é o caminho para tudo, né? É através da educação. Mas aí, Sônia, eu vejo assim, a sociedade, nós somos reflexos de nossas ações. Eu vejo assim, a sociedade, ela não está preocupada com o trânsito. E eu vou aqui falar, nós assim da ONG Nilva Cabral, a gente 2 anos seguidos nós somos beneficiados com uma verba para fazer um trabalho na questão da segurança no trânsito, prevenção contra as drogas, né? Nas 7 cidades que compreendem o município de Nova Prata. E eu lembro bem que aqui em Nova Prata eu tive em 3 escolas de ensino médio oferecendo a palestra. Nenhuma quis. É porque vai atrapalhar o ano letivo. Numa dessas escolas eu tive oferecido uma psicóloga que, através da verba do fórum, ia trabalhar, palestrar sobre a prevenção contra as drogas. E a escola se recusou. Então, assim, a sociedade, ela não está preocupada com a segurança. Eles não valorizam essa questão do trânsito. É que nem o trânsito, é que nem a doença da pressão alta, vai matando silenciosamente. Então, no momento que a sociedade apoiar as organizações que trabalham na questão do trânsito, né, eu acredito, e tiver mais oportunidades de educar mais no trânsito, com certeza nós vamos educar, nós vamos reverter a situação. Lá, se você for ver na Lei 9.503, que é o Código Nacional do Trânsito, lá no artigo 71 até o 76, fala que o trânsito tem que fazer parte do ensino fundamental, ensino médio até o ensino terceiro grau. A educação no trânsito, né? Existe um projeto do Detran nesse sentido, né? Que alguns municípios aderem à educação no trânsito. Claro, não está no currículo escolar, mas existem projetos esporádicos onde os alunos têm acesso a isso. Lembrando que nós estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar, é só escrever o seu comentário na página da Conecta. Também agradecemos desde sempre o apoio da Fração Odontologia, Jornal Correio Livre e Pizzaria Bela Gula. Sargento, analisando o número de acidentes na nossa região, né? Embora nós tenhamos, como eu disse antes, melhorias nas rodovias, eu lembro muito bem de épocas em que era um buraco emendado no outro, né? Ainda assim, por exemplo, a Serra das Antas é uma parte muito perigosa do trânsito regional, né? O que o senhor vê ali, e dificilmente passa um dia sem que não haja uma saída de pista ou um tombamento de veículos, né? Na sua opinião, qual é a solução para a malha rodoviária da nossa região? Olha, a solução é bem prática, né? Só que precisa de dinheiro. É duplicar a rodovia, tem que duplicar uma rodovia assim. Essas rodovias foram feitas na década de 50, 60, ao máximo 70, né? Então elas estão cheias de carro, então tem que duplicar. A questão assim, no trecho sinuoso, né, e com aclive e declive, por que ele se torna perigoso? O veículo a diesel, o caminhão, quando transita na rodovia, ele vai perdendo um pouquinho de diesel em cima da estrada. E aquele diesel, a olho nu, ele fica invisível. O leigo ali, a pessoa não vai enxergar. E aí, quando dá a primeira chuvinha, né, ou a estrada fica úmida, aquele diesel ele vai aparecer nas curvas. E aí o motorista entra na curva ali, o carro perde o controle, né, gira em cima da estrada ou sai fora da pista e acontece a questão do acidente. Então, por isso que você tem que andar devagar, em velocidade reduzida. E hoje eu vejo assim, as pessoas têm uma pressa enorme, né?
uma pressa enorme, e essa pressa... Mas é só sair mais cedo de casa. Somada uma rodovia que já está assim, saturada, claro que vai acontecer um acidente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos com mais assuntos sobre as rodovias e também sobre as placas Mercosul. É só um pouquinho. 28ª Romaria em honra ao Senhor Bom Jesus, Nova Bassano. Domingo, 8 de setembro, às 10 horas da manhã. Missa campal com transmissão ao vivo pela Conecta Mais. Apoio Benoit, Construtora Morés Limitada, Oriplanta e Supermercados Daco. A Volpe é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpe Soluções. Atualizando com a UX, um programa do Campus Universitário de Nova Prata. Ideias, conceitos e análises de temas de interesse da população, abordados por coordenadores, professores e alunos. Às 10h15 da noite, na Conecta Mais. Alquimia da Saúde Espaço Gourmet, o local certo da sua alimentação saudável. Produtos e lanches para quem possui restrições alimentares. Alquimia da Saúde Espaço Gourmet, em frente aos Bombeiros de Nova Prata. Fone WhatsApp 999544789. Rossignol, Posto Central. Um posto completo, esperando por você. Qualidade e o melhor preço da cidade. Gasolina comum, R$ 4,65. Toda terça, troca de óleo com 20% de desconto. Rossignol, Posto Central. No coração de Nova Prata. Academia Vida Ativa e Vida Ativa Plus. Musculação, treinamento funcional, personal trainer, pilates, bike indoor, jump, muay thai, boxe, capoeira, karatê, jiu-jitsu e cross. Com acompanhamento de nutricionista. Academia Vida Ativa e Vida Ativa Plus. 2 endereços em Nova Prata. A Ellen Regina Roman está vendo o programa e escreveu: boa noite. Infelizmente, o grande culpado pela maioria dos acidentes é o condutor. E sim, falta educação no trânsito. Cada dia pior. Muito triste. Realmente, Ellen. Infelizmente, é isso mesmo, né, sargento? As consequências da velocidade não são só multas, né? Você vê a velocidade aqui, ó. Só para ter uma noção, as pessoas... para o leigo entender, né? Se você estiver andando aqui, ó, por exemplo, eu vou me deslocar de Nova Prata a Veranópolis, e eu estou andando com o meu carro a 80 km/h. Aí eu perdi o controle e bati num eucalipto, na beira da estrada. Aí as pessoas, mas eu estou andando 80, uma velocidade baixa, nada vai acontecer. Equivale a você cair de uma altura de 24 metros e de um prédio de 8 andares. Praticamente, eu acho que dificilmente vai sair vivo, a não ser que o teu carro tenha muito... tem um sistema, um airbag, um carro forte, né? E se você tiver 100 km/h, equivale a você cair de uma altura de 38 metros e de um prédio de 12 andares. Quer dizer, dificilmente a pessoa vai sair com vida, infelizmente, tranquilo, né? Sentido único. Você bateu
Agora, se você estiver andando a 120, equivale a você de uma altura de 55 metros e de um prédio de 17 andares. Isso sentido único. Agora eu estou andando, vou para Veranópolis e vem um outro carro no sentido contrário. E aconteceu uma colisão frontal, os veículos bateram um na frente do outro, andando 80 por hora. Equivale a você cair de uma altura de 98 metros e de um prédio de 31 andares. E a 100, de uma altura de 154 metros e de um prédio de 48 andares. E a 120, de uma altura de 222 metros e de um prédio de 70 andares. Então, a velocidade é isso aí. E quando nós fiscalizávamos com o radar ali, na rodovia 470, nós se programava assim para multar acima de 105 km por hora. Nós não fazíamos uma multa assim a 100 por hora, a gente multava acima de 105. E nós não pegávamos os caras andando a 105 por hora, a 120, 130, 140, 150. Foi multado gente ali andando a 185 por hora. Então, as pessoas andam, elas abusam da velocidade. É claro que a velocidade, assim, eu particularmente, eu gosto de correr, mas eu não vou correr numa rodovia. Então, eu vou achar o cara apropriado para andar. Vou lá no autódromo, vou acelerar o meu carro até onde tiver condições de correr. Agora, na rodovia, se você correr, você vai matar ou morrer. Em algumas rodovias federais, por exemplo, se nós formos de Porto Alegre a São Lourenço, por exemplo, uma rodovia que eu costumo andar, a velocidade máxima permitida é 100 a 110 km por hora, né? Isso deve-se à geografia daquela região, né? Por exemplo, esse tipo de velocidade seria totalmente incompatível com a Serra das Antas, né? Não tem, a estrada não oferece condições. Ou uma, por ela ser sinuosa e bastante curva, e outra, porque ela está cheia de veículos pesados, caminhões estão andando por ela. Então, uma grande concentração de veículos. E pista simples, apesar de ter alguns lugares com pista duplicada, né? Pista simples. Voltamos, então, à questão da velocidade. O número de acidentes reduziu nos últimos anos, sargento? O número vem aumentando. Hoje, dados assim, morre aproximadamente 61 mil pessoas por ano. São 61 mil pessoas por ano. É um número muito grande. Isso em rodovias estaduais e federais? Isso a nível de Brasil, né? A nível de Brasil. Aí eu não saberia te dizer a nível de rodovia estaduais quantos ou federais quantos. É a nível do Brasil. São dados que a gente tira para trabalhar nas palestras. Em média, umas 154 pessoas por dia, e isso dá a cada 12 minutos uma pessoa vem perder a vida, seja o motorista, o pedestre, o passageiro. Então é um grande número. E aí o que mais chama atenção nos acidentes de trânsito que eu atendi, Sônia, você não atendia um acidente de trânsito com uma pessoa morta, uma pessoa de idade, por exemplo, assim, um cara de 50 anos, de 60 anos, de 70 anos. Você atendia acidente com pessoas jovens, pessoas novas. São as pessoas mais novas. Geralmente são mais imprudentes, gostam mais de velocidade. Que são mais imprudentes, dirigem de uma forma errada, fazem uma ultrapassagem errada, dirige a excesso de velocidade, muitas vezes dirige com visão de sintomas de embriaguez, né, perde o controle e se envolve em acidente de trânsito. Mas a questão da lei ter se tornado mais rígida com quem é flagrado tendo consumido bebida alcoólica e depois ir para as rodovias ou até mesmo para as ruas, o senhor acha que essa foi uma questão que talvez tenha contribuído para o motorista ser mais consciente ou não? Não, isso ajudou, claro. Por isso que eu digo, quanto mais fiscalização, ajuda. Eu vejo hoje assim, você não tem efetivo de polícias rodoviárias federais ou estaduais. Veja bem, o grupo ali, Veranópolis, que era estadual, hoje é federal, mas não tem efetivo. A própria Polícia Rodoviária Estadual não tem efetivo, então hoje o Estado não colocou gente para trabalhar. Essas pessoas estão fazendo falta. Então as rodovias, as pessoas andando de uma forma errada na rodovia, está trazendo um clima de insegurança, falta de segurança para as pessoas. Então, quanto mais a fiscalização, mais segurança se tem, porque as pessoas ficam com medo e vão se cuidar e aí não se envolvem em acidente. Isso que nós nem comentamos, que as lombadas eletrônicas estão desativadas nas rodovias estaduais, né? Elas estão lá praticamente para uma alerta, né? Mas efetivamente elas não estão multando, né? Elas estão desligadas. E quem sabe disso não vai
né, diminuir a velocidade nesse ponto. Por que isso aconteceu, sargento? Por que essas lombadas foram desativadas e nunca mais foram repostas? Isso, o Estado tem que fazer um contrato, renovar o contrato, e eu não sei... Mas já fazem alguns anos, eles né? não houve interesse, eu acredito. Como eu te disse, eu vejo assim, eu vejo pelo trabalho que eu fazia, quando eu fui para a Polícia Rodoviária em 94, eu trabalhei junto com um soldado, o nome dele era Adão Ajala. Ele se formou em Direito, então ele fazia palestra de trânsito. Como eu gostava do serviço que ele fazia, eu acompanhava ele, dizia: Biller, me acompanha que eu vou te ensinar a fazer as palestras e tu vai dar sequência esses trabalhos que a gente faz. Depois, mais tarde, ele se formou em Direito, montou o escritório dele, foi trabalhar no ramo de advocacia, e eu comecei a fazer as palestras. Então, desde naquela época, assim, você não via assim, o interesse por parte do Estado. Quando eu ia fazer uma palestra na Polícia Rodoviária, eu ia na minha hora de folga. Eles não me liberavam na minha carga horária de serviço para me fazer, porque fazia parte em trabalhar. Os governos não investem na educação no trânsito. Não investem. Seja municipal, estadual, federal, não investem. Ou é uma deseducação, né? Eles não investem. Por isso que eu te digo, a própria sociedade não se preocupa, o Estado não se preocupa através do município. Nós estamos avaliando aqui o governo, não a Polícia Rodoviária ou a Polícia Rodoviária Federal ou Estadual, que pelas limitações de pessoal e equipamentos, eles fazem um grandiosíssimo trabalho, né? Sargento, então, realmente não se vê os governos investindo nisso, né? Na nossa região, por exemplo, houve sim essa melhoria na pavimentação asfáltica das duas rodovias que nos abastece aqui, né, no trânsito, mas nada muito significativo. Quer dizer, a frota de veículos aumenta, as rodovias são as mesmas, o número de policiais diminui, fica cada vez mais difícil. Isso aí gera uma tranquilidade para a sociedade, para aquelas pessoas. O pai de família está dirigindo, sai de casa com a sua família, né, para passear, e ali ele está sujeito a qualquer momento, né, fica à mercê da sorte. Havia uma pessoa que está dirigindo de uma forma errada, fazer uma ultrapassagem errada, dirigir excesso de velocidade, perder o controle e matar aquela família. Como aconteceu, como acontece, poderá acontecer. Se não acontecer, uma mudança de comportamento. Então, o trânsito só vai mudar se acontecer uma mudança de comportamento. Se educar essas crianças que hoje estão ali no ensino fundamental, ensino médio, trabalhar, eles vão ter uma consciência, eles vão se preocupar, vão ter mais segurança e vão fazer um trânsito mais humano, mais justo, mais seguro. Entendeu? Agora, se não tiver esse trabalho sério no trânsito, o número de mortes vai acontecer. Segundo os dados da ONU, para você ter uma noção, eles fizeram um estudo no Brasil. Se nada for feito no Brasil até o ano 2060, vai morrer no Brasil por ano 313 mil pessoas. Nos países europeus lá, hoje ocorre em torno de 30 mil mortes por ano. Eles querem reduzir até o ano 2060 para 2.500 pessoas. Então, lá, o que se dá para ver assim, não que eu fui na Europa, eu nunca fui, mas você vê pelos documentários, assim, o transporte rodoviário é menor, entendeu? Então, as rodovias são melhores. Qualquer país tem uma rodovia melhor que no Brasil. Lá foi investido muito mais na malha ferroviária, né? Então, claro, o Brasil é algo difícil de se entender, porque nós teríamos condições de ter transporte hidroviário, transporte ferroviário, e continuamos colocando veículos e caminhões nas rodovias, né? A Nelly Concolato Gabbana está assistindo e nos deu boa noite. Boa noite, Nelly. É um prazer tê-la conosco. Lembrando que nós estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar com perguntas, sugestões ou críticas. Então, chegamos ao final deste assunto, da suspensão dos radares móveis nas rodovias federais, que na realidade nos levou a outro assunto bem mais sério, que é a educação no trânsito. Quer dizer, eu, você, o sargento e todos os motoristas que estão na estrada somos, sim, responsáveis pela nossa segurança e por todos aqueles que trafegam conosco. O nosso próximo assunto são as placas Mercosul. O CERVEAS iniciaram o atendimento ao público para emplacamento da frota gaúcha com a nova placa em 18 de janeiro de 2018.
Bom, algumas coisas já mudaram. Nem terminou o prazo para que se colocassem as novas placas e as determinações já mudaram. Desde então, não existe mais a produção da placa cinza em todo o território estadual. Nós vamos avaliar o assunto a partir da publicação do Detran RS. Até o dia 26 de agosto, precisavam colocar a placa Mercosul os veículos novos, veículos em processo de transferência de município ou de propriedade, veículos em mudança de categoria e ainda aqueles que tiveram necessidade de substituição das placas, como avarias, perdas e furtos. Os demais veículos não terão data limite para adaptação e poderão circular com as placas atuais normalmente. Bom, a partir do dia 27 de agosto, isso mudou novamente. Não será mais exigida a troca da placa para transferência de propriedade dentro do mesmo município. Portanto, se eu vender o meu carro para alguém que reside em Nova Prata, essa pessoa não precisa trocar a placa. A nova placa será obrigatória apenas na substituição em decorrência de mudança de categoria do veículo. Então, isso permanece: furto, extravio, roubo ou dano. Nas mudanças de município ou estado, ou ainda quando houver a necessidade de instalação da segunda placa traseira. Em resumo, será exigida a placa padrão Mercosul somente nos casos em que é necessária a fabricação de uma nova placa ou troca da tarjeta. O procedimento para emplacamento sempre começa e termina em CRVA. Com a autorização para a confecção de placas em mãos, o proprietário do veículo deve procurar uma das empresas estampadoras credenciadas ao Detran e solicitar a placa. Lembramos desse detalhe importante: somente em credenciados pelo Denatran. Vocês podem entrar no site do Detran RS ou diretamente no Denatran e ver quais empresas são credenciadas para fazer essa substituição de placas. Sargento, a nossa legislação, de vez em quando, ela é bagunçada, né? Primeiro tinha que trocar, depois o prazo se estendeu, agora em determinadas situações, principalmente nessa que eu citei, se eu vender meu carro para o Fabiano, para o Cider ou para o Matheus e eles permanecerem com ele em Nova Prata, não será necessário trocar de placa. Resumindo para os leigos, o que é que deve se fazer? Comprou carro novo, placa nova? Conforme a resolução, conforme tu falou ali, como tu falou, já falou para o telespectador, isso está dentro da resolução 780, que saiu outro dia aí, né? E que aí segurou, né, a questão da mudança das placas até 31 de janeiro. Então, na verdade, assim, eu vejo assim que tem tantas outras coisas para fazer, né? Que mexer nas placas. Você podia investir isso na educação para o trânsito, né? Botar um tipo de placa, eu como policial, ela dificulta você ler essa placa, você gravar. Essa placa, para o bem da verdade, vai ajudar o delinquente a cometer um delito. Porque daí no momento que a pessoa se envolver num crime, uma coisa, torna-se mais difícil o policial conseguir gravar a placa, entendeu? Ele tem uma chance mais capaz. Eu acho que a única coisa que vai beneficiar foi a marginalidade. Fora isso, não vi nenhum benefício que trouxesse para a sociedade, a não ser mais gasto para a sociedade. Tem outras tantas coisas que teria que se fazer, né? Então, em vez de eles fazerem um trabalho focado diretamente em dar segurança no trânsito, ajudar a servir, eles acabam complicando a vida do cidadão. Essa é a verdade, que eu vejo assim. Nós estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos para falar mais um pouco sobre as placas Mercosul. É só um pouquinho. Vigésima 8ª Romaria em honra ao Senhor Bom Jesus, Nova Bassano. Domingo, 8 de setembro, às 10 horas da manhã. Missa campal com transmissão ao vivo pela Conecta Mais. Apoio: Benoit, Construtora Amores Limitada, Oriplanta e Supermercados Darco.
Adilnet Telecom. Soluções em internet, telefone fixo e data center. Contrate já pelo 10355. Adilnet.com.br. Muito mais conforto em todos os terrenos. Painel mais completo da categoria. Freio ABS de série, a única da categoria. Nova Crosser ABS. Explore novos caminhos. Moto Esporte, a sua concessionária Yamaha em Nova Prata. Fone 3242-3456. Qualidade de vida, disposição, ânimo, a parceria também. A gente se anima bastante quando chega o dia para a gente vir caminhar. A gente sente aquela disposição, aquele ânimo que a gente sempre, em todos os trabalhos que a gente faz para a qualidade de vida, nós sempre fizemos junto. Somos muito parceiros. Agradecendo o apoio da Fração Odontologia, Jornal Correio Livre, Pizzaria Bela Gula, nós estamos de volta. Curta nossa página no Facebook e nosso canal no YouTube. Ative as notificações e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Conecta Mais Web TV. Sargento, nós estávamos falando das placas Mercosul e, na realidade, elas geram alguma insegurança, né? Principalmente nas cidades do interior, onde as pessoas veem um carro estranho, elas vão olhar para a placa do carro para saber de que município é o veículo, né? Quer dizer, isso já não acontece com as placas padrão Mercosul, né? Realmente essa placa padrão Mercosul, ela ficou mais difícil para você gravar, para você identificar. Antigamente, pegava, como você mesmo falou, pegava a placa ali e via Nova Prata, já ficava mais tranquilo, né? Agora, ver uma placa de um outro município, às vezes gera uma intranquilidade, anota a placa ali, passa para a Polícia Militar vai entrar no sistema lá, ela já vai ver. Quer dizer, mas até ser feito isso é um pouco mais trabalhoso, né? Agora, com a placa nova, com certeza, é muito mais trabalhoso. Então, em vez de ajudar, atrapalhou. Ela veio atrapalhar. Essa e que é a grande onerou o motorista, né? Com Quer dizer, o certeza. proprietário do veículo tem mais um custo, Mais além um de custo todos, desnecessário. de E um todos custo- aqueles que nós já temos, né? E que não veio ajudar, veio atrapalhar a vida do cidadão. Lembra da época do kit de primeiros socorros? Todos nós compramos os kits de primeiros socorros. O que aconteceu? Eles foram suspensos, né? Então, são coisas que tanto quanto difíceis de entender na nossa legislação, mas tudo bem, vamos, né? Voltando para a educação no trânsito, Sargento, no intervalo o senhor comentou de algo que acontece com o corpo do motorista, afinal do ocupante do veículo, em um choque a determinada velocidade. Quando um carro está andando uma velocidade de aproximadamente 100 km por hora e aconteceu um choque, ou uma batida numa árvore, um barranco, uma colisão, uma batida frontal com outro veículo, o peso dos órgãos internos das pessoas, seja motorista ou passageiro, aumenta 28 vezes a mais. Então essa pessoa vai sofrer uma lesão interna. Ela poderá morrer ali ou sofrer uma lesão interna, que em decorrência daquela lesão, essa pessoa mais tarde pode ter um câncer. Então por isso que a velocidade ela é tão assim prejudicial e ela mata rapidamente. Então, aproveitando aqui a oportunidade do programa, né, eu deixo essa seguinte orientação para os motoristas e para as pessoas de vontade de passageiro. Eu não estou inventando. Eu trabalhei nessa região 18 anos atendendo acidente de trânsito. Eu vi pessoas, famílias serem destruídas. Eu vi pessoas morrer praticamente na minha frente, né? E muitas, ou em outros casos, ficam com sequelas para o resto da vida, né? Com sequela para o resto da vida. Então, assim, e todos os acidentes que eu atendi, o que mais chama atenção, eu não peguei um acidente que cheguei lá e constatei, era defeito da rodovia, eram as más condições do veículo.
era falha humana, o motorista errou. O motorista errou, ou o pedestre errou. Então, por isso que eu digo, você que está dirigindo na rodovia hoje BR-470, então antigo RC-470, vá devagar. Mantenha uma distância de segmento, use o cinto de segurança, dirija com toda a atenção possível, tenha calma, tranquilidade e faça a ultrapassagem só absolutamente com certeza. Muitas ultrapassagens que são feitas, que a gente observa e está dentro da velocidade ali, as pessoas ultrapassam por ultrapassar. Não que realmente haja uma necessidade de você fazer uma ultrapassagem rápida. E aí estão colocando em risco a sua vida e a vida de pessoas inocentes que querem viver. Então você tem que dirigir com calma, com tranquilidade. O contexto da estrada hoje, ela está saturada, é muito carro, muito carro, muito carro. Então você vai ter que fazer a sua parte, vai ter que ir devagar. Ou você faz devagar, dirige por amor à vida, dirige de uma forma defensiva, de evitar acidente de trânsito, ou você vai dirigir de uma forma errada e a qualquer momento pode perder a sua vida ou tirar a vida de uma pessoa inocente. No final de semana houve um acidente em que várias pessoas da mesma família perderam a vida, né? Então, às vezes são segundos de bobeira, como costuma se dizer, né? Que acabam causando uma tragédia que vai atingir várias famílias, né? Esse acidente de trânsito que aconteceu, que você falou na BR-386, entre Soledade e Passo Fundo ali, eu acredito que seja questão do sono. Hoje o sono, para você ter uma noção, o telespectador ter uma noção, ele é responsável por 11 mil mortes no trânsito por ano. 20% dos acidentes de trânsito vêm em decorrência do sono. Isso representa 11 mil pessoas que vão morrer. O motorista está dirigindo àquela hora da madrugada, né? Ele muitas vezes o vidro fechado, o ar quente, porque está frio, e todas as pessoas estão dormindo, ele acaba pegando no sono, invade a pista contrária e acontece a colisão frontal. É lógico que as pessoas vão morrer. Quer dizer, sentiu sono, toma um café, dá uma volta lá fora, dependendo do lugar onde está, né? Com certeza. E espera estar bem desperto. Ou, no caso, quando há mais pessoas, até um revezamento de motorista, né? Revezamento, coloca uma música alta, vai ouvindo, vai conversando. Abre o vidro, toma um chimarrão, toma um café, toma algo, faz qualquer coisa. Mas não insista em dirigir com sono. Com sono. Porque ali você não vai controlar seu corpo, vai acontecer aliás, fatalidade. Sono realmente é algo incontrolável, né? Com certeza. É muito mais prático e sensato parar, fazer alguma coisa para espantar o sono, né? Ou até mesmo deixar para seguir viagem em outro momento, né? Guarda um minutinho ali, né? Tem um ditado assim, perca um minuto na vida, mas não perca a vida no minuto, né? Tudo depende de nós. A nossa segurança depende da forma que nós conduzimos nossa vida. Nós somos responsáveis pela nossa segurança. E muitas vezes pela segurança daquelas pessoas que estão ao nosso redor, nos acompanhando dentro do nosso carro, e até mesmo aquela outra pessoa que nós não conhecemos e dirige no sentido contrário. Então, uma atitude errada nossa vai acontecer uma fatalidade, uma tragédia. Nós estamos ao vivo, então vocês podem participar e também enviar sugestões para o nosso próximo programa. Ainda temos alguns minutos, Sargento. O seu recado, a sua sugestão para todos os motoristas que trafegam por essas nossas rodovias. Olha, eu finalizo aqui, Sônia e amigo telespectador, com a seguinte mensagem. A nossa vida é uma viagem, uma passagem, cada dia um dia menos aqui. O importante na vida é você viver o momento, saborear a vida com o máximo que você possa saborear, né? Aquele momento com intensidade. Vá devagar, devagar e sempre. Lembre-se que você está aqui de passagem. E se você fizer uma coisa errada, você vai mais rápido do que você imagina. E nós somos reflexos das nossas ações. Então vamos dirigir por amor à vida, humanizar o trânsito, né? Dirigir com calma, com tranquilidade, ser aquele motorista cavalheiro, aquele motorista cortês, que respeita, aquele cara educado, que é gentil no trânsito e que tem uma paciência enorme. Dirigindo dessa forma, nós vamos superar a situação adversa de tempo, estrada, e vamos fazer uma viagem tranquila e segura, e automaticamente vamos dar segurança para nós e para aquelas pessoas que estão andando no sentido contrário. Tudo vai depender de nós. Prudência e respeito? Com certeza, e sempre. O senhor comentou sobre a ONG que o senhor faz parte, né?
vocês estão disponíveis para palestras em colégios? Como é que as pessoas fazem para lhe contatar ou contatar a ONG para ter essa palestra em seus ambientes? Eu vou falar um pouquinho rapidinho da ONG. A ONG Nilva Cabral é uma organização franciscana fazendo um trabalho por amor ao próximo, amor à vida, né? Preservar a vida. Então você entra no Facebook e coloca ONG Nilva Cabral, né? Você vai acessar o nosso Facebook ali, você pode deixar a sua mensagem ou convite, a gente vai e faz a palestra. A gente palestra para questão de segurança no trânsito, prevenção contra as drogas e valorização à vida. Também nós fazemos um trabalho social, né? A gente encaminha roupas, mantimentos que a gente ganha para as pessoas carentes. E o final do ano, o primeiro sábado de dezembro, a gente faz a chegada do Papai Noel, uma festa para as crianças carentes. Nós trabalhamos bastante. Aonde é feita essa festa? Essa festa a gente faz, estamos fazendo já para o 3º ano consecutivo, ali em Lagoa Vermelha, no bairro Boa Vista, que é uma cidade onde tem bastante pessoas pobres, pessoas necessidades, pessoas que passam fome. A gente tem que agradecer a Deus aqui, ó, que Veranópolis, Nova Prata, é uma cidade que não tem pessoas miseráveis, entendeu? Sim. Tem pessoas humildes, mas pessoas que têm um padrão de vida relativamente bom. Lá são pessoas que passam realmente extrema necessidade, pessoas que passam fome. Então a gente faz esse trabalho lá. A gente leva bastante roupa para lá, que a gente ganha, né? E alimentos também, e também fazemos essa festa para as crianças carentes. E quem quiser colaborar nesse sentido? É só entrar no Facebook. Ali lá tem números de telefones. A sua mensagem ali que a gente entra em contato. Coloca lá, olha, eu quero uma palestra, eu quero ajudar, eu tenho algo para doar, a gente recolhe e encaminha. E a pessoa vai ver através do Face aonde foi aquele donativo que ela doou. Né? Quer dizer, vocês prestam contas também do que fazem, do que né? fazem, vocês estão disponíveis em toda a região para palestras e... Toda a região. A única vez assim, que a gente faz as palestras mais assim concentradas é quando a gente trabalha por fora, Nova Prata, que compreende as 7 cidades, compreende a comarca aqui Nova Prata. Mas senão a gente faz em Lagoa Vermelha, Passo Fundo, Biaçá, Tapejara, várias cidades do estado a gente faz. E ali onde vocês fazem essas palestras, Sargento, os jovens costumam questionar, participar? Quais são as dúvidas que mais surgem nesses momentos? As dúvidas, assim, eles fazem pergunta, questionam também, e o que mais chama a atenção deles é a questão da velocidade. Quando você fala ali da questão da velocidade, ali andando 80 por hora, se você bater num barranco, vai equivaler a você cair de uma altura de 24 metros. Isso é o que mais chama atenção. Porque eles acham assim, mas eu estou andando 80 por hora, uma velocidade baixa. Eu estava andando com meu pai, estava andando com meu irmão, estava andando com a minha namorada. Então, 80 por hora, acho que uma velocidade muito baixa. E aí eles não têm, daí quando eles têm a noção do que pode acontecer em 80 km por hora, eles percebem aquilo ali e ficam bem assim, chama a atenção deles, né? Então aquilo também, como é que se diz assim, ajuda a educar e a prevenir também, porque eles vão sair ali e repassar aquelas informações para outras pessoas. Mas infelizmente, como o senhor falou no começo, às vezes nós só somos lembrados do perigo da estrada quando atinge algum familiar ou algum conhecido, ou até mesmo quando nos deparamos com notícias como deste último final de semana, onde várias pessoas de uma mesma família perderam a vida, né? É que, assim, nenhuma pessoa vai imaginar, no momento que ela entra dentro de um carro, que ela vai se envolver em acidente de trânsito. Não passa pela cabeça dela. A autoconfiança às vezes atrapalha, né? Por mais que ela corra, por mais que ela exceda a velocidade, por mais que ela dirija, às vezes com visíveis sintomas de embriaguez, jamais pela cabeça dela vai se passar que ela poderá matar alguém e perder a vida. Né? E aí, infelizmente, quando acontece, é como aquilo que eu te falei, é a família que sofre. Né? Aí as pessoas vão perceber o que aconteceu. Então, por isso que nós temos que prevenir, educar, para que isso não aconteça. E uma das melhores maneiras para a prevenção, com certeza, é a educação. A ONG Nilva Cabral, então, está disponível para palestras em colégios ou em encontro com pessoas. Basta procurar no Facebook ONG Nilva Cabral e lá tem todas as informações também. Pode-se mandar mensagem por lá. Lembrando, agradecemos novamente o apoio da Fração Odontologia, Pizzaria Bela Gula e Jornal Correio Livre. Curta nossa página no Facebook e nosso canal no YouTube.
Ative as notificações e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. A Conecta Mais agradece a audiência, lembrando que estamos à disposição para sugestões de novos temas para os nossos programas. Sargento, muito obrigada. Com certeza a sua presença foi muito esclarecedora, tanto em relação às pautas pré-definidas, como a necessidade de educação no trânsito. E eu agradeço a atenção. Em nome da ONG Nilva Cabral, eu deixo o nosso abraço de paz e bem e obrigado pela atenção. Agradecemos e lembramos que o nosso programa fica na página da Conecta e também a partir de amanhã no YouTube. Até a próxima semana.